Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa série Jornada de Volta para Casa. Hoje a gente vai para a lição 21, porém, como ela é um pouquinho menos extensa, eu senti de trazer para vocês, para colocar vocês em contato com não uma nova ideia, mas sob o ponto de vista de outro autor, que é o Gary Renner, que é um livro fantástico, maravilhoso, que é O Desaparecimento do Universo. Antes de começar em um curso em milagres, eu cheguei no Desaparecimento do Universo primeiro. Mas como foi uma quebra de paradigmas muito gigantesca, eu não estava preparada para esse livro. Então eu fui para um curso em milagres e depois de um tempo que eu estava no curso em milagres, eu voltei para o Desaparecimento do Universo e assim foi de uma importância que eu não posso nem explicar para vocês, de ter toda a visão do Gary, que na verdade não foi do Gary, né? Porque o Gary conta nesse livro Desaparecimento do Universo, ele é todo feito em diálogos. Ele conta que ele recebeu a orientação de, vamos dizer, mestres ascensionados, tá? E é fantástico, fantástico esse livro, gente. Só vocês tendo contato com ele para vocês saberem do que eu tô falando. Eu senti de trazer esse diálogo aqui, dessa parte do livro para vocês, porque ela é muito importante no processo da nossa investigação da nossa mente. Como a gente está investigando tudo, a gente precisa agora questionar. Como eu já disse uma vez para vocês, um curso em milagres não é algo de viajar na maionese, ficar imaginando, achando que é alguma coisa muito esotérica, né? Não, Jesus nos ensina que a gente precisa ser bem racionais e questionadores, para a gente questionar totalmente o sistema de pensamento do ego. Para isso a gente precisa ser questionador, revirar tudo e fazer essa investigação bem profunda da mente. E essa passagem aqui desse livro é fantástica. Depois eu vou deixar o link para vocês que têm interesse em adquirir também esse livro, tá bom? O Gary começa esse diálogo dizendo que quando estou adormecido, meus sonhos podem parecer muito reais para mim. E o Arten, que é um dos mestres ascensionados, mestres ascensos, não sei como é que diz, ele diz assim: a maioria das pessoas não para pensar e perguntar, olha só a investigação, exatamente com o que estão vendo aquelas imagens, não é? Seus olhos estão fechados quando você está dormindo na cama sonhando. Se seus olhos estão fechados, então certamente não pode ser com eles que você está vendo aquilo. Esse é um ponto muito importante. Então Gary diz: tudo bem, vou lhe dar essa concessão. Ele é muito engraçado, esses diálogos são muito engraçados. O Gary traz muita leveza. Então o Gary diz assim: eu devo estar vendo com a minha mente. Quando eu estou sonhando, estou vendo imagens. E aí o Arten diz para ele: sim, e você já teve essa sensação antes, em sua vida, acordado. A verdade é que quando você aparentemente está acordado durante o dia e está com os olhos abertos, não é realmente mais com os olhos do corpo que você está vendo
do que quando você está dormindo à noite. É sempre sua mente que está vendo. É sempre sua mente que está ouvindo, sentindo e fazendo as coisas sobre as quais você dá crédito aos sentidos físicos. Não existe exceção a isso. Quer dizer, não existe exceção. Quando a gente está sonhando, dormindo na cama à noite, ou quando a gente está acordado em sonhos, a gente não vê com os olhos, a gente vê com a mente. Então, o próprio corpo é apenas uma parte da sua projeção. Quando você atingir a mestria, vai saber que o filme que você está assistindo é totalmente projeção sua. Não está vindo da mente de ninguém mais, porque existe apenas uma mente. É por isso que todos os julgamentos são tolos. Sim, a projeção que você chama de universo está vindo de um nível dividido, diferente daquele que você está experimentando atualmente. É por isso que vai parecer real se você permitir. Nesse nível, o corpo parece estar experimentando algo fora de si mesmo, mas o que parece estar fora de você é meramente uma visão macroscópica que está sendo projetada por sua própria mente. E sua experiência disso aqui é meramente uma visão microscópica que está sendo projetada pela sua própria mente. É absolutamente verdadeiro dizer que apenas sua interpretação dela, seu julgamento ou perdão, a torna real ou irreal. Se eu perdoar, eu vou ver que é tudo projeção, que é tudo irrealidade. Mas se eu julgar, eu estou tornando real. E aqui ele diz, agora, conforme você for se tornando aperfeiçoado na aplicação do perdão, sua dor e seu desconforto vão diminuir e algumas vezes desaparecer. Perceba que eu não disse que a causa aparente da dor e do desconforto vai desaparecer. Seria teoricamente possível para um mestre morrer de câncer ou ser assassinado, como Jesus, e não sentir a dor associada a esses eventos. Se sua dor acabou e seu sofrimento também, então realmente importa se a causa ilusória da dor ainda parece estar lá? Então Gary diz, o mundo iria julgar a situação pelas aparências, mas seria possível a um mestre não sofrer, não importando o que poderia parecer estar acontecendo, e até mesmo ficar bastante indiferente em relação a isso. E o Arten diz, o que é só mais uma razão pela qual você nunca deveria se guiar pelas aparências. Se não houver efeito ou dor, então não existe causa. Na verdade, seja o que for que pareça estar causando a dor, uma circunstância, relacionamento ou ambos, pode desaparecer ou não, enquanto você pratica o perdão. O roteiro do ego nem sempre parece mudar quando você quer, mas é possível acabar com todo o sofrimento que é proclamado pelo roteiro do ego e ter paz ao invés de medo, porque esse é o roteiro do Espírito Santo. Tá tudo aí a nossa escolha pelo qual sistema de pensamento a gente vai seguir a partir de agora. Por isso que muda tudo. O Arten diz, lembre-se, assim como você escolhe os filmes a que vai assistir no cinema local, você também escolhe esse filme que você chama de sua vida. Assim como qualquer outro filme de vida que você vai assistir. É sempre um caso de autopredestinação. O filme da sua vida já foi filmado. Já foi filmado, Gary. Assim como as matinês a que você assiste. Você sabe disso. Então, por que lutar contra esse fato? Lembre-se,
Nós não dissemos que você não deveria ter interesses pessoais. Você não os teria para início de conversa se eles não fossem parte do seu roteiro. Então, colocar vocês em contato pela primeira vez com essa ideia de que o script da nossa vida já foi escrito pelo ego, mas que o Espírito Santo usa tudo aqui nesse sonho para que a gente desperte. Então, se a gente olhar para tudo, para todo esse nosso script aqui, com o sistema de pensamento do Espírito Santo, a gente pode perceber amor ao invés de medo, alegria ao invés de sofrimento. Mas esse livro é sensacional, gente, é sensacional. Eu precisava trazer essa parte aqui para vocês e, de repente, ao longo dos nossos exercícios, quando surgir assim, que eu senti de trazer uma parte de algum texto de algum outro livro que seja baseado num curso em milagres, eu vou trazer para vocês, pra gente conectar as ideias, tá bom? O Desaparecimento do Universo é um livro maravilhoso. Eu não diria que faria total sentido para qualquer pessoa. Ou sim, eu não posso julgar, mas para os estudantes de um curso em milagres é fundamental. Tá bom? Então vamos voltar lá para a nossa lição de hoje, que é a nossa lição 21. Olha, ontem era eu estou determinado a ver, lembram da lição de ontem? Eu estou determinado a ver, praticaram? Bom, o que importa é hoje a gente praticar a lição 21, que diz: eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Estou determinado a ver as coisas com o sistema de pensamento do Espírito Santo. E o Ken começa a desenvolver essa primeira frase, dizendo que essa lição segue-se diretamente à precedente. Exatamente, segue-se a lição de ontem. É interessante notar que Jesus fala especificamente sobre a raiva nessa lição. Ainda que isso não esteja refletido no título de forma alguma. Ele ilustra a ideia de que não existe hierarquia de ilusões, nos fazendo perceber que a raiva consiste de um conjunto amplo de pensamentos. Nós começamos com as instruções específicas que usualmente vêm no fim da lição. Olha, ele está trazendo o fim da lição para o começo agora. A ideia para o dia de hoje é, obviamente, uma continuação e extensão da lição 20. Porém, dessa vez, são necessários períodos específicos de exame da mente, além de aplicar a ideia a situações particulares que possam surgir. 5 períodos de prática são recomendados e deve-se dar 1 minuto completo para cada um. Nos períodos de prática, começa repetindo a ideia para ti mesmo. Depois, fecha os olhos e examina com cuidado a tua mente, procurando situações passadas, presentes ou antecipadas que te despertem raiva. Esse é o exame da mente que já discutimos, a investigação da mente, esse é o treino. E agora Jesus quer que nos focalizemos especificamente em nossa raiva. O problema é que não podemos ser determinados em ver as coisas de modo diferente, ao mesmo tempo em que estamos zangados. Porque nossa raiva diz: eu estou determinado a ver as coisas da forma que eu sempre vi, do meu jeito. Eu quero estar certo. Minha percepção é a correta.
A de Jesus está errada e vou até a morte para provar isso. Como se a nossa mente estivesse dizendo isso, né? Estou determinada a ver as coisas de forma que eu sempre vi, que eu tô certo e Jesus errado. E vou provar isso, vou até o fim. Jesus agora está nos ajudando a perceber que antes de podermos dizer eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente, temos que entender nossos pensamentos. Em outras palavras, a visão vem apenas do desfazer dos nossos pensamentos de raiva, ou correção da decisão equivocada pelo ego. Dizer não ao ego é a forma de aprendermos a ver, porque na verdade a gente está seguindo o sistema do ego, a gente está escolhendo o ego. Quando a gente está com raiva, a gente está escolhendo o ego. E Jesus não diz que a gente não pode sentir raiva, que a gente não deve sentir raiva. A única coisa que ele pede é que a gente faça investigação da mente e que a gente esteja consciente que está escolhendo o ego. Ai, Jesus, eu ainda não estou pronta para escolher pelo Espírito Santo. Eu sei que eu estou escolhendo pelo ego, mas eu quero escolher pela paz ao invés disso. Eu quero escolher a paz, porque a gente quer a paz. A gente não gosta de estar... A gente se sente mal quando está com raiva. A gente ataca, é um auto-ataque que a gente sente fisicamente, não é verdade? Então a gente quer a paz ao invés disso. Mas para isso a gente precisa estar consciente de que a gente está fazendo a escolha pelo ego. Se a gente não está consciente que está escolhendo pelo ego, não tem como a gente fazer a troca. Não tem como escolher diferente. Mas a gente pode escolher diferente. E se a gente fica consciente que está escolhendo pelo ego, entrega para o Espírito Santo, pede ajuda dele, pede ajuda de Jesus para trocar pela paz em vez da raiva, do conflito, da dor, eles vão nos ajudar. Pode não ser exatamente naquele instante, mas você vai ver que você vai começar a fazer outra coisa e daqui um pouquinho, nossa, minha raiva passou, minha tristeza passou. Sozinho a gente não consegue. A raiva pode tomar a forma de qualquer reação, desde a mais leve irritação até a fúria. A gente já falou disso também em outras lições, né, gente? Se a gente não dá bola para aquela leve irritaçãozinha, pensa que não é nada, que é coisa boba, que vai passar, que aquilo ali não tem importância e bota para baixo do tapete, não há hierarquia nisso. É só uma ilusão do ego para tapear, para esconder, para burlar. Só que vai acumulando. A gente já se deu conta disso. Vai acumulando, daqui um pouco o que era uma leve irritação vira fúria. Porque a gente fez de conta que não estava acontecendo nada, ao invés de entregar para o Espírito Santo corrigir aquele primeiro pensamento equivocado que causou a leve irritaçãozinha. A graduação da emoção que experimentas não importa. Tu virás a ser cada vez mais ciente de que um leve toque de aborrecimento nada mais é do que um véu encobrindo intensa fúria. Essa última linha é uma que já mencionei na lição 16. O Ken está explicando. Uma das mais famosas linhas em Um Curso em Milagres. Ela é tão importante, de fato, que Jesus virtualmente a repete no manual para professores. Tudo é o mesmo. As formas variam, mas seu conteúdo permanece o mesmo. Como essa lição explica claramente, afirmações tais como essas ilustram o quanto radical é esse curso. Para todos os propósitos e intenções, ele invalida
todas as nossas experiências e crenças. Invalida todas. Jesus é bem radical quanto a isso. Ao mesmo tempo que ele nos ensina a sorrir de maneira leve, para não dar realidade para nada que o ego fez, tenta, portanto, não deixar que os pequenos, entre aspas, pensamentos de raiva te escapem durante os períodos de prática. Lembra-te de que não reconheces realmente aquilo que desperta a raiva em ti. A gente não reconhece o que realmente desperta a raiva na gente. E nada do que acreditas em relação a isso significa coisa alguma. Quer ver uma coisa bem sutil, gente? Assim, ó. Jesus é leve, Jesus ele vai com muita amorosidade, generosidade com a gente aqui, muita leveza, vai devagar, né? Para não nos assustar, mas ele não arreda a pé nisso que ele está ensinando. E assim, ele fala muito da fúria do ego. E é uma coisa que primeiro assusta a gente, se dar conta dessa fúria que a gente tem. A gente se assusta, a gente sente culpa, a gente sente até medo dessa fúria do ego. E ele não se mostra totalmente, porque se ele se mostrasse totalmente, ia ser muito mais fácil a gente deixar de escolher por ele. Mas ele vai se mostrando bonzinho, sabe? Vai se mostrando bonzinho, até que em um momento ele possa demonstrar a tamanha fúria que ele esconde. E eu até assisti uma aula ontem no meu grupo de estudos e pegou bem profundo, assim, essa história da fúria que a gente projeta nos nossos relacionamentos especiais, né? Pais e filhos, cônjuge, amigos, familiares, enfim, aqueles relacionamentos especiais. Eu fiquei até meio chocada, assim, sabe, de investigar a mente e me dar conta que realmente a gente projeta muita fúria nesses relacionamentos especiais. Devido à projeção da nossa culpa inconsciente. Mas, ao mesmo tempo, Jesus pede para que a gente olhe para isso junto com Ele e com o Espírito Santo, para ver a irrealidade disso tudo. Então, é um treino para a vida toda. Então, até vou repetir, tá, gente? Olha. Tenta, portanto, não deixar que os pequenos pensamentos de raiva te escapem durante os períodos de prática. Lembra-te de que não reconheces realmente aquilo que desperta a raiva em ti. E nada do que acreditas em relação a isso significa coisa alguma. A gente precisa olhar para ver a raiva, a fúria escondida no sistema de pensamento do ego, mas olhar para ela nunca sozinho. Olhar para ela com Jesus e com o Espírito Santo, porque se a gente olhar sozinho, a gente vai dar realidade. E a gente vai se assustar e muito, porque a gente vai achar que isso tudo é verdade. E não é. Nós pensamos que o que faz surgir a raiva em nós é o que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer. Mas o que realmente faz surgir a raiva é a necessidade de projetar a responsabilidade pela separação. Inclusive, não sei se vocês já viram
que eu fiz um videozinho sobre o livro A Parábola das Estrelas. Tem aqui no canal, procurem aí. Eu fiz um videozinho para falar um pouco para vocês sobre o livrinho infantil baseado num curso em milagres, A Parábola das Estrelas. E ele fala isso no livrinho, que as estrelinhas começaram a colocar a culpa nas outras pela separação, para se livrar da culpa. Então a nossa raiva, a nossa fúria é culpar o irmão, tá? Tudo inconsciente, né? Mas é culpar o irmão pela porcaria que fez de se separar, né? A gente não quer assumir a responsabilidade, que na verdade é uma mente só, é um ego só. Então, eu mesma sou responsável pela separação, por ter acreditado que existiu tal coisa. E o Ken trouxe um pedacinho do capítulo 6 aqui para dentro. A raiva sempre envolve a projeção da separação, que deve ser, em última instância, aceita como responsabilidade da própria pessoa em vez de ser imputada aos outros. Porque assim a gente vai parar de projetar a culpa nos relacionamentos e vai abrir espaço para que o Espírito Santo torne os nossos relacionamentos especiais santos, porque daí ele vai agir, ele vai santificar os nossos relacionamentos. Enquanto os nossos relacionamentos forem pautados pelo sistema de pensamento do ego, sempre vai ter conflito, sempre vai ter raiva, vai ter fúria, sempre vai ter caos. Mas se a gente entregar para o Espírito Santo para que ele santifique esses nossos relacionamentos todos, aí sim tudo muda. Esse fato é o que não queremos reconhecer. Não queremos reconhecer que é nossa culpa. Mais uma vez, inconsciente, gente. A gente não tem a consciência dessa história de separação, de que a gente acreditou num sonho de separação e que a gente quis ser Deus no lugar de Deus. É tudo inconsciente isso. Se a gente não tivesse a ajuda de Jesus num curso em milagres, eu não sei quando que a gente ia se dar conta de tudo isso. Precisamos proclamar: eu não sou culpado do pecado de assassinar Deus e trair seu amor. Alguém mais é. Quando eu o vejo lá fora, porque eu o coloquei lá, acredito que estou justificado em ficar zangado. Porque quando eu o vejo lá fora, porque eu coloquei lá? Porque eu sou o sonhador do sonho. Esse sonho é meu e os personagens eu que coloquei lá. Então eu coloquei personagens e relacionamentos especiais ali em volta de mim para que eu possa projetar minha culpa neles. Esse é o objetivo dos nossos relacionamentos especiais. O objetivo do ego com os nossos relacionamentos especiais, como eu já falei. Então a gente pode entregar todos os nossos relacionamentos especiais para que o Espírito Santo santifique e aí possa ter um outro propósito. Eu acredito que estou justificada em ficar zangado com as pessoas lá fora. Um truque hábil no qual todos somos muito peritos. Não importa se eu estou enfurecido ou apenas brandamente aborrecido. De qualquer forma, estou dizendo que meu bem-estar depende de algo ou alguém externo. Na ausência daquele objeto especial, vou me sentir transtornado e não será culpa minha. Provavelmente serás tentado a demorar-te mais em certas situações ou pessoas do que em outras. Jesus já está dizendo o que a gente vai fazer, porque ele sabe.
com a justificativa falaciosa de que são mais óbvias. Isso não é assim. É meramente um exemplo da crença segundo a qual algumas formas de ataque são mais justificadas do que outras. Pela primeira vez, vemos um exemplo específico do princípio de que não existe hierarquia de ilusões. Jesus usa a raiva como exemplo porque ela é muito central ao sistema de pensamento do ego. Todos caminham por aí zangados. Porque todos caminham por aí se sentindo culpados em relação à separação e não querendo aceitar a responsabilidade por ela. O ego é contraditório mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente se sente culpado por algo, a gente não aguenta se sentir culpado e tenta projetar lá fora, né? Na verdade, é uma tentativa de projetar a culpa no outro, porque eu jogo a culpa no outro, mas eu continuo me sentindo culpada, eu não me livro da culpa. Eu não me livro da culpa. A culpa continua lá. Só que eu acho que se eu projetar no meu irmão, vai aliviar. E não alivia. Portanto, novamente, antes de podermos estar determinados a ver as coisas de forma diferente, como fala a lição 21, temos que reconhecer e entender a interferência a vermos as coisas de modo diferente. Existe algo lá fora, quer seja no nosso próprio corpo ou no de outro, que causa dor e não fomos nós que fizemos. Em outras palavras, nossos pensamentos não têm poder e, portanto, não pode nos causar angústia. Alguém mais fez surgir esse transtorno, ou alguma doença ou circunstância. Nós somos inocentes, as vítimas inocentes de forças além do nosso controle. Isso é querer se livrar da culpa. E ao mesmo tempo não se livra. Porque a doença parece estar ali. Então ela está te mostrando que a culpa continua ali, apesar de tu estar projetando fora. Na verdade, a doença no corpo é a projeção para fora da mente, né? Então pode aparecer tanto como fúria contra as outras pessoas, como uma doença no corpo. E é a mesma coisa. O resto da lição repete as instruções que já vimos, né? Então Jesus repete: ao investigar a tua mente, procurando todas as formas nas quais pensamentos de ataque se apresentam, mantém cada uma em mente enquanto dizes a ti mesmo: estou determinado a ver fulano de modo diferente. Estou determinado a ver essa doença de modo diferente. Ou especifica o nome da pessoa, especifica a situação, lembrando de não dar mais importância para uma coisa ou para outra, para uma pessoa mais do que para outra. Podes, por exemplo, focalizar a tua raiva num atributo particular de uma pessoa em particular. Aí está bem específico. Acreditando que a raiva se limita a esse aspecto. Nossa tentação frequentemente será encobrir as formas específicas de transtorno da nossa vida, tentando inconscientemente negá-las como os meios de negar sua fonte. Portanto, nosso ego iria nos pegar duas vezes. Primeiro ensinando-nos a negar nossa culpa e depois negando sua defesa específica de raiva. Essa é a concha dupla de esquecimento que Jesus descreve na lição 136. Gente, a gente é perito mesmo de fazer assim.
Às vezes a gente tá atacando alguém e aí essa pessoa diz, nossa, tá de mau humor, né? Nossa, que mau humor. E a gente já logo se defende, eu não tô de mau humor, eu tô muito bem. Os outros é que me incomodam. É isso que o Ken tá falando aqui, que o nosso ego nos pega duas vezes. Primeiro ensinando-nos a negar a nossa culpa e depois negando sua defesa específica de raiva. Essa concha dupla de esquecimento, que a gente não olha, não se observa, não se investiga, né? Mas a gente já pode se investigar, assim, a primeira coisa, principalmente as mulheres, tá? Vamos falar da mulherada aqui, ó, que a gente acha que a gente já sabe tudo. Então, eu acordei de mau humor porque eu tô de TPM, né? Na verdade, já é uma muleta isso. A gente determinou que o nosso mau humor é por causa da TPM e só que a gente não se dá conta que muitas vezes, nossa, que coisa, né? Eu passo o mês inteiro de TPM. É antes, é durante, é depois. A gente acha um bode expiatório para esconder tudo isso aqui que a gente viu nessa lição hoje. A gente acha um bode expiatório para dizer, não, é por causa da TPM, aí já está justificado, eu não preciso olhar para dentro, não preciso investigar minha mente, e aí eu sigo indefinidamente, ad infinitum, né, sofrendo e transformando um caos meu relacionamento com todas a minha volta, e a gente sofre também. Então essa lição de hoje, a 21, ela é ótima para a gente investigar a fundo essa tal dessa TPM, que na verdade é só um pensamento precedente que causou. E a gente ficar colocando a culpa na TPM não vai mudar nada aqui. Então não adianta a gente estar determinado a ver as coisas de modo diferente se a gente não ver de forma diferente. Se a gente não for lá e não olhar para a causa central da nossa raiva, da nossa fúria. Porque daí a gente não vai conseguir desfazer. Então, toda a nossa fúria pela crença na separação que a gente jogou nos outros é a verdadeira causa de toda essa fúria que a gente carrega. Mas a gente vai colocando cortina de fumaça, dizendo que é a TPM, dizendo que é o governo, dizendo que é o chefe, dizendo que é o vizinho, dizendo que é o cachorro latindo, dizendo que é o filho que faz bagunça, que é o marido que joga a toalha molhada em cima da cama. Todas cortinas de fumaça para a gente não realmente investigar a mente e não ver que a causa é muito mais profunda. Mais uma vez eu digo para vocês, não olhem para a raiva sozinhos. Não olhem para a fúria do ego sozinhos. Olhem sempre junto com Jesus e com o Espírito Santo, porque é só eles que podem desfazer os equívocos da mente que acreditaram na culpa. Gostado, que vocês estejam gostando. Gostaria muito que vocês deixassem seus comentários para dizer como é que estão indo nos estudos. Estão enfrentando alguma resistência, alguma dificuldade, porque essa troca enriquece o estudo de todos nós, né? Nos faz dar uns saltos no nosso avanço. Tá bom, meus queridos? Uma excelente sexta-feira para vocês, bom treino e a gente se vê amanhã. Beijão!